Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Paulo do método 4.2 de estudos, estudo em alta performance, com vocês agora para falar um pouquinho de quem está iniciando seus estudos na área fiscal, concurso ISS Fortaleza. Vou falar aqui um pouco das dicas, né, de como que eu faria se por acaso eu estivesse começando ou retornando meus estudos agora no momento, como que eu acredito que seja o método mais simples e eficaz que seja possível, tá certo? É, então, para quem não me conhece, pode ver meu perfil lá no site do Método 4.2, aonde tem o link aqui na descrição. O primeiro link é o link do site, então clica lá no link, vocês vão poder conhecer todo o time do Método 4.2 e vai estar lá minha carinha vai estar lá. Então vocês podem olhar lá e vocês vão ver que eu sou auditor fiscal aqui da Cefaz de Pernambuco, me juntei ao Método 4.2 há mais ou menos um ano, a convite do professor Rafael Barbosa. Então a gente trabalha junto aqui na Cefaz, então eu estou desenvolvendo esse trabalho aí de acompanhamento de estudos de você que quer conquistar a sua vaga, você que está querendo encurtar o período de preparação. Se você acha que vai demorar 2, 3 anos, 4 anos para ter a sua vaga, tendo um acompanhamento aí semanal, um acompanhamento de alguém que possa direcionar seus estudos, vai conseguir o quê? Voltar você para o caminho que seja o mais curto possível entre o ano que você começa a estudar e a sua aprovação. Então, você tendo alguém ao seu lado, vai evitar que você cometa erros que a gente cometeu na nossa preparação, tá certo? Então, quem quiser conhecer o método, só aqui na descrição, você vai lá, clica no site que você vai ser direcionado para lá, você poder conhecer, inclusive ter acesso a planilhas gratuitas, planilhas de estudo, planilhas já com metas semanais que você possa planejar e assim ter mais eficiência nos seus estudos, tá certo? Então, vamos lá, agora falando de dicas para o estudo do ISS Fortaleza e como que funciona o método 4.2 em cima desse método de estudo aí, tá certo? Vamos lá falar um pouco aí de quem está iniciando os estudos para o ISS Fortaleza. Essas dicas aqui vão servir só para quem está fazendo esse concurso? Na verdade, não. Na verdade, vai funcionar para quem está afim de estudar. Eu diria, não só para esse concurso, mas para qualquer concurso no final das contas. Porque é um método, né? Por ser um método de estudo, ele pode ser direcionado e ele pode ser adaptado para diversas situações. Eu, na verdade, aqui vou falar um pouco do concurso de ISS Fortaleza e, de uma maneira geral, como que acontecem os estudos para quem está começando, as fases desse estudo, né? Vamos tentar aqui ser o mais breve possível, mas a ideia é que para quem está iniciando, para quem está retomando depois de uma pausa, para quem está mudando de área, quem não estuda há muito tempo, e para quem já estuda e não vê avanço, esse vídeo seria mais para vocês, porque a gente vai, além de falar do concurso de ISS Fortaleza, mas vai falar um pouco de como que acontece a preparação. Então vamos lá para o que interessa, sem mais firula, porque o método 4.2 é um método sem firula, tá certo? A gente tira toda a parte aí de floreio que a gente vê em vários métodos por aí, a gente tira esse floreio aí, a gente vai só no que interessa, tá certo? Muito interessante aí. Quando eu falo assim, eu lembro muito do Bruce Lee, ele tinha essa pegada aí. Ele falava, pegou todas as artes marciais assim que ele analisou, ele falou, vamos tirar todas as firulas, vamos tirar tudo que não funciona, eu quero só o que funciona, tá certo? E aí ele criou o método lá de luta dele, né, o Jeet Kune Do. Então, aqui a gente faz a mesma coisa. A gente tira toda a parte aí que é firula e aqui eu estudo é o objetivo, o que funciona de verdade. Vamos lá. Como é que formas de trabalho aí do método, né? É um planejamento de médio e longo prazo. Por quê? A gente não promete aprovação instantânea. Então não tem esse negócio de 3 meses você vai ser aprovado, e 6 meses você vai ser aprovado. Não. Principalmente para quem está almejando aí cargos de concursos de nível considerável aí, nível elevado, né? Concursos aí, a gente diria que são os concursos de elite aí, né? Então, quem está querendo essas vagas aí, a gente tem que saber que é uma preparação de médio a longo prazo. Quem quer ganhar 20 mil, quem quer ganhar 25 mil, quem quer ganhar 17, 18 mil, não vai ser um concurso, não é 3 meses estudando, você vai conseguir passar na prova dessa, né? Então, a gente já de cara,
eu já quero quebrar essa expectativa aí. Então, é preparação de médio e longo prazo. Para quem está começando agora, ou para quem está retornando agora, coloca aí 1 ano e meio, 2 anos para começar a ficar competitivo, tá? Então, eu não vou criar falsas esperanças aqui também não, tá certo? Então, o planejamento nosso é um planejamento de médio a longo prazo. A gente quer que você crie um estudo sustentável, tá? Por quê? Porque é aquele pouquinho que você vai colocando todo dia, que no final vai só aumentando e virando um bolo de conhecimento grande. E aí, quando você chega nesse nível aqui de conhecimento, que aí você consegue ficar competitivo com chances de entrar no concurso que você almeja, tá? Vamos voltar aqui, ó, estudo minimalista, sem firula. Daqui a pouco eu vou explicar o que quer dizer isso, tá? Estudo incremental. Por que incremental? A gente vai incrementando disciplinas ao longo do tempo. Então, a gente pega blocos de disciplina. Então, aqui a gente tem um bloco, a gente vai trabalhar em cima desse bloco. A gente pode até fazer uma prova aqui nesse meio do caminho. Depois, a gente pega esse bloco e vai fazer ele crescer mais um pouco com outras disciplinas. Então, ao longo do tempo, a gente vai poder pegar esses 2 blocos aqui, vamos acrescentar outro bloco. Então, olha lá, ó, tudo vai se incrementando ao longo do tempo. Método 4.2 como forma de agir. E por que é 4.2? Basicamente, o que quer dizer? Que a gente divide a semana não tem 7 dias? A gente vai pegar esses 7 dias, fazer 6 dias e 1 dia. 1 dia para descanso. 6 dias vão ser o 4.2. 4 dias para teoria. 2 dias para revisão. Isso que é o 4.2. Com isso aí, a aprovação ela se torna inevitável, tá? Quem consegue aí ter essa consciência de que é uma preparação de médio e longo prazo, consegue aí eliminar as firulas do estudo, consegue pensar de forma incremental, consegue seguir 4.2 ao longo das semanas, tá? Ao longo de muitas semanas, a aprovação ela vai chegar, não tenha dúvidas disso. Fase de preparação. Então, eu vou dividir aqui essas fases. Qual é o início que eu digo? A maioria das vezes eu faço com os alunos. O início é a elaboração de rotina. Nossa, esse rotina meu ficou horroroso, hein? Rotina. Depois a gente vai acrescentando disciplinas de núcleo duro. A gente vai depois colocar disciplinas específicas. Depois a gente tem o edital, a gente tem a prova. Isso aqui é bem modo geral, tá? A gente tem outras fases aqui no meio que a gente vai poder criar, mas primeiro a gente tem que conseguir ter disciplina e ter rotina de estudo, tá? Querendo ou não, eu acho que é a fase, eu diria que é a fase mais difícil de todas, que é a fase inicial, é os primeiros momentos, que é quando o aluno, quem está começando, a gente tem aquele baque, né? Caraca, agora eu preciso dedicar nesse negócio aqui, agora eu preciso tirar um tempo do meu dia para isso aqui, preciso deixar o lazer um pouco de lado, aquele filme que eu assisto à noite, aquela série que eu tô assistindo, eu vou ter que parar de ver, eu vou ter que... A minha companheira, o meu companheiro de vida vai ter que entender que agora a situação é outra, eu não vou poder ficar dando tanta atenção assim como eu dava antes, né? Então, eu acho que nesse início, quando você está elaborando sua rotina, criando sua disciplina, é a parte mais difícil. Mas uma vez que você cria essa rotina, aí você vai poder começar a acrescentar mais disciplinas de núcleo duro na sua rotina diária, e você vai acrescentando disciplinas até ter um conhecimento, um arcabouço teórico suficiente para poder fazer a sua prova, né? E a gente vai voltar lá para o estudo incremental, né? Então, quando a gente tem um bloco aqui, bloco de disciplinas de núcleo duro, aí a gente faz
o segundo bloco de núcleo duro, e assim por diante, né? Vai incrementando isso aqui até chegar no nível que a gente já está estudando disciplinas específicas. E aí a gente já tem o conhecimento suficiente para fazer a prova com chances aí de chegar nas vagas ou perto delas, né? Normalmente eu uso o termo ficar competitivo. E aí, o PI, concurseiro PI, também conhecido como concurseiro faixa branca. O concurseiro de quinta aula. E o que é PI? Concurseiro pagador de inscrição. É o pagador de inscrição. Que é a grande maioria. O que acontece? Vamos ser sinceros, né? Estudar para concurso é coisa séria. Estudar para concurso é custoso. Estudar para concurso demanda um nível de energia, um nível de dedicação, um nível de disciplina alto, um nível de autorresponsabilidade alto. Então, atingir isso sozinho pode ser que demore um pouco. Por isso que o acompanhamento às vezes é tão importante assim, né? Ter uma pessoa do lado, ter um coach para te acompanhar, às vezes facilita o seu trabalho, né? Eu vou dar até o meu exemplo pessoal. Então eu fiquei grande parte da minha preparação sozinho, né? Sem ter ninguém do meu lado. No final, que começou lá em 2014, mais ou menos, né? 2013, 2014, quando começou a ter mais coaches acompanhando os estudantes, que aí eu fui lá, chamei uma pessoa para me ajudar e ele aparou as minhas arestas dos estudos que me fez o quê? Chegar dentro das vagas, né? Então, voltando aqui para o pagador de inscrição, que é a maioria dos concurseiros, são aqueles que ainda têm muitos erros ou que ainda não se conscientizaram da dificuldade que determinados concursos, principalmente os concursos de área fiscal aí e outros concursos também de alto nível, né? Então, normalmente aí 95% das inscrições a gente já sabe que são de pessoas que não estão concorrendo, não vão chegar lá perto das vagas. E só 5% aí que são realmente os concurseiros faixa preta, né? É o pessoal que já está lá no time dos 90%. É o time que já acerta 90% aí das questões de preparação, tá? São esses que são os que estão perto aí de conquistar a vaga. Falar um pouco aqui de ISS Fortaleza mais específico, né? O último concurso foi em 2008, já tem bastante tempo. Foram 20 vagas, nível superior, a ESAF que fez a prova. Então, 2008 já tem 10, 14 anos, né? 14 anos que tem o último concurso. 125 questões, não teve discursiva, a remuneração, salário base de 1.066, gratificação. Só que esse salário base aqui a gente sempre sabe que é um pouco a mais, né? Sempre é um pouco mais, porque as gratificações, elas fazem com que o inicial aí, quase sempre vai passar de 10, chega a 15, talvez. Tem muitas Cefaz ao longo aí do país, tanto estaduais quanto municipais, que o inicial aí pode passar facilmente dos 20, né? Então, normalmente, no edital a gente vai ver só o salário base mais gratificações. E nessas gratificações aí que vai fazer o escalonamento para poder chegar no salário que a galera está mais acostumada a saber. Então, a gente tem o concurso que foi expirado, né, porque teve a pandemia. O edital era previsto desde 2020, mas teve esse negócio da pandemia aí que voltou, atrapalhou muito o concurso, né? Travou muita vaga. Tanto que a gente vê aqui em 2022, tá muito um ano muito atípico. 2022 é um ano atípico para concursos, porque o número de vagas e o número de concursos que apareceram tá sendo um atrás do outro. Tá sendo um atrás do outro. Então, tá sendo o ano para quem está na área fiscal aí. Até a menina dos olhos de ouro aí, a Receita Federal, né? Que muita gente aí tem o sonho da Receita Federal, também está com concurso aí.
E então o ano 2022 está sendo um ano muito, muito profícuo, muito, com bastante vaga, né? Pessoal, voltando a falar de ISS Fortaleza, então teve a pandemia, né, e tal, o concurso foi suspenso, mas não foi, mas ainda tá vivo, o concurso está vivo, né, porque a portaria que oficializa o grupo responsável por ser também publicado no Diário Oficial, dia 13 de setembro, então o concurso está vivo aí, por isso que a gente está falando dele. Então, eram previstas 50 vagas, mas isso aí vai ser redefinido, a gente não sabe se as vagas vão ser mais, vão ser menos, mas vão trabalhar com esse horizonte aí, né? Que eu diria que para um concurso municipal é bastante vaga, tá? É bastante vaga. A banca seria a Sebrasp, né? Nós vamos ver se essa banca vai ser mantida ou se vai ser outra. Aqui a gente já está falando aqui da suspensão do concurso, então a gente não tem novidades em relação ao que foi publicado lá em 2020, mas a gente vamos trabalhar, vamos entender como que era lá em 2020 para saber se aqui em 2022 isso vai ser mantido ou se vai ter alguma alteração. Então a gente tem concurso para várias áreas do conhecimento, então a gente vai ter concurso separado aí, né, por área. Contabilidade, administração, economia, direito, TI, civil e geografia. Então, bastante vaga aí para TI, né? 10 vagas. A maioria das vagas é para contabilidade, que seria a fiscalização propriamente dita, né? E 10 vagas para TI. Então, é uma tendência que a gente vê acontecendo aí. O pessoal de TI, muito atento aí. O pessoal de TI pode ter certeza que cada vez mais vão aparecer vagas específicas para vocês, viu? Para quem está aí no curso superior ainda, para quem ainda está no início do início da preparação, o pessoal mais novo aí que ainda nem começou o seu curso superior, considere fazer um curso superior aí na área de tecnologia da informação, viu? Considere. Então, para concurso para auditor, qualquer área de formação, o analista são as áreas específicas. Então, normalmente, auditoria propriamente dita, nível superior em qualquer área. Dá o exemplo aqui da Cefaz de Pernambuco mesmo, da turma que eu entrei. É muito legal ver que na turma a gente tem pessoas de todas as áreas de formação, né? Apesar de eu estar valorizando aqui um pouco o pessoal da TI, mas para quem vai trabalhar na fiscalização propriamente dita, normalmente quase todos os concursos hoje vão pedir a diploma superior em qualquer área. Então a gente tem aqui gente que é dentista, a gente tem veterinário, a gente tem na minha turma músico, a gente tem médico, tem engenheiro, tem militares. Então aí tem, né, o pessoal da administração, o pessoal da contabilidade, que a gente diria que são áreas um pouco mais próximas, né? Mas acaba que a turma ela fica muito variada. Então tem gente de vários níveis aí, várias áreas de conhecimento distintas, e isso cria uma riqueza muito grande para a turma como um todo. Remuneração, como eu estava falando, é 13 mil para auditor, 8.900 para analista, então a remuneração sempre é um pouco além ali do base, né? Porque tem sempre as retribuições, tem as gratificações que acabam aumentando aí o salário base, para chegar, né, nos salários que a gente está acostumado a ouvir em área fiscal. Tá? Aqui, ó, remuneração chegando líquida já 16, a bruta 23, né? Aqui é o cargo de auditor. O analista, o bruto em 17.800, o líquido aí em 12.400. Isso aqui é legal também, a carga horária é 30 horas. 30 horas de carga horária. Tem concurso que é 40 horas, né? Esse é só 30 horas. Aqui em Pernambuco também é 30 horas. Então, anteriormente, Fortaleza seriam 2 provas, né? Prova só objetiva e análise de títulos. Não teria a discursiva. Concurso de 2018 ofertadas 60 vagas.
passar aqui um pouco mais rápido, viu? Porque agora eu quero passar lá para... isso aqui é importante falar. Disciplinas. Pessoal aí da tributação. Núcleo duro. Quando a gente fala de núcleo duro, a gente está falando dessas disciplinas que se repetem na maioria dos concursos. Que seria o quê? Português, básico do básico do básico. Português é para onde a gente começa tudo, né? E aí a gente tem a dupla dinâmica, constitucional administrativo. A gente tem o trio ternura, penal, civil, comercial. Comercial, olha, empresarial, né? Edital saiu, ainda tem edital falando de comercial, mas é empresarial, então é o trio ternura aí, penal, empresarial e civil, que com esses quinteto aí, né, que são os direitos que não é o tributário, mas que está sempre caindo também em prova. E aí a gente tem a contabilidade pública e finanças públicas, aí a parte de AFO, matemática financeira, informática, ética. Ética já é uma matéria um pouco mais específica, não cai muito não, né? E aí a gente tem a legislação tributária, processo tributário, que normalmente processo tributário ele não cai como matéria separada não. Aqui nessa prova ela está com matéria separada, mas normalmente ela vem lá na parte de legislação tributária. Não se engane não, porque não aparece normalmente nas outras provas não, mas sempre vai ter lá a legislação de processo tributário, sempre vai estar lá sendo cobrada. E aí os conhecimentos específicos, que muitos desses aqui também vão cair no nosso núcleo duro de matérias, né? De área fiscal. Direito tributário, que é o quê? A matéria aí de cabeceira. A gente tem que ter o livro de direito tributário, os PDFs aí de direito tributário, tem que saber de cor, salteado, tem que saber até a página onde está o conhecimento. A página que está falando lá de crédito tributário. Eu estou na página 70 do PDF 7. Eu tenho que saber até isso, tá? Direito tributário, então, tem que saber tudo. Direito financeiro, contabilidade, mesma coisa, também tem que ser o cara na contabilidade. E aqui a gente tem umas bases específicas desse concurso aqui, né? Que é a contabilidade bancária. Isso aí eu não vi cair em nenhuma prova ainda de área fiscal, mas aqui tá caindo. Então vai ser uma matéria específica dessa prova. E auditoria. Vamos passar aqui. Então, para o pessoal analista, vai mudar que a parte de conhecimento específico vai ser só administração. A parte tributária vai cair aqui na parte de conhecimento básico, legislação tributária do município. E as outras matérias, não cai o trio ternura também não, mas cai aqui a dupla dinâmica, que é constitucional administrativo, só cai o penal do trio ternura. Interessante. Então, para quem quer fazer esse concurso de área fiscal, quem pode fazer? Qualquer pessoa com nível superior de qualquer curso. Então, para quem está estudando aí para a área fiscal, para quem está estudando para a Receita Federal, para quem está estudando para a área de controle também consegue migrar para a área fiscal. Tá? Então, para todos vocês, eu diria que é o público-alvo dessa prova. Isso aqui é um leve comparativo entre matérias de núcleo duro. O que eu tenho que estudar? Se eu estiver começando, por quais matérias eu começaria? Então, em verde aqui, ó, português, constitucional administrativo, que é a dupla dinâmica, né? Direito civil, do trio ternura. Por que o direito civil está colocado como núcleo duro aqui? Porque para a parte de TBI, né, vai ser exigido muito o direito civil. A contabilidade, né? E legislação tributária. A legislação tributária, apesar de estar em núcleo duro aqui, eu considero que é interessante a gente ter um conhecimento anterior de direito tributário, para depois entrar na legislação tributária, porque vai acabar que você não entende muito bem se você não tem uma base, né? Então é bom ter uma base de direito tributário e aí sim você entra com a legislação. Então esse é o núcleo duro, que são as matérias pelos quais eu recomendo o pessoal começar. Português, constitucional administrativo, contabilidade. Essas 4 aí, eu diria que são as primeiras aí para quem está começando. E o direito tributário também, né? O direito tributário. Não está aqui, mas só que colocaria também o direito tributário nessa lista. Material de estudo. Sem firula. Voltando lá, lembra que eu falei lá no início de ser sem firulas?
Material, uma assinatura ilimitada básica, não precisa de ser assinatura premium, assinatura com um monte de coisa, não. Por que eu preciso ter acesso? Aos PDFs e às videoaulas. Preciso de PDF e de videoaula e de um site de questões. Mas e o livro tal? Você recomenda que eu poder... na matéria tal, acho que eu vou precisar do livro do autor X, vou precisar do... Precisa? A princípio, não. A princípio, não. Só com os PDFs e com as videoaulas, mais um site de questões, é o suficiente para você conquistar a sua aprovação. Por quê? Porque aqui a gente está eliminando essas firulas, eliminando a parte que vai te atrasar a ficar batendo edital. É importante para a gente aqui bater o edital o mais rápido possível, com eficiência, de forma que você consiga, num intervalo de tempo menor, bater todo o edital com conhecimento suficiente para poder bater mais uma vez esse edital e nessa segunda passada você ter uma visão ampla já de todos os assuntos que você precisa dominar para poder fazer sua prova. Divisão de carga horária. Então comece aí. Depende de quantas horas você tem à disposição do seu dia. Eu costumo aí colocar 60 ou 90 minutos, sendo que 90 minutos normalmente é o tempo ideal aí para a maioria dos alunos. Então, a gente pode, dependendo de quantas horas você tem no seu dia para estudar, você pode dividir aqui em 2 tempos, 3 tempos ou 4 tempos, dependendo de quantas horas você tem à disposição. Se você tem 3 horas do dia à disposição para estudo, faça 2 tempos de 90. Se são 4 horas e meia, 3 tempos de 90. E se você tiver 6 horas, você faz 4 tempos de 90 diariamente. Você consegue estudar 4 disciplinas por dia, 8 disciplinas na semana, que já é um número aí ótimo, viu? Então, como é que funciona o método 4.2? A gente divide a semana não tem 7 dias? Ok, esses 7 dias eu vou dividir em um dia para descanso, e 6 dias eu vou redividir aqui em 4 e em 2. 4 para teoria, 2 para revisão. Por isso que é o 4.2. Nos dias de teoria, eu vou redividir em 2 blocos de matérias, de forma que no dia 1 e no dia 3 eu estude o bloco A. No dia 2 e no dia 4 eu vou estudar o bloco B de matérias. Bloco A pode ser formado, por exemplo, por português e constitucional. O bloco B por administrativo e contabilidade. Tá certo? Então, no dia A, que é o dia 1, o dia 3, eu vou estudar português e constitucional. E no B, bloco B, administrativo e contabilidade. E no dia de revisão, o dia 5 e o dia 6. No dia 5 eu vou revisar o bloco A e no dia 6 eu reviso o bloco B através de questões. Aqui, demonstração é o que eu falei, né? Então, nos 6 dias, aqui o bloco A, bloco A, bloco A. Bloco B, B e B. Aqui, revisão e aqui teoria. Revisão por questões, principalmente, né? Porque não é só questões, né? E a teoria através de leitura. Leitura do PDF. Tem que fazer marcação, tem que fazer o que... Não, nada disso. Simples leitura, tá certo? A simples leitura, tem que fazer resumo? Não. Tem que fazer marcação? Não. Só ler, só leitura. A gente está tirando a firula e colocando o que funciona. Então, agora falando lá do acompanhamento. Então, para quem está interessado aí no método 4.2, o acompanhamento ele funciona como se fosse aí um jogo de ping-pong. E a bolinha está aqui, a mesa, né? Aqui a rede. Como é que funciona o jogo de ping-pong? A bola não vai para lá e para cá? Fica quicando assim, ó. Então, aqui funciona do mesmo jeito. O professor, que está desse lado, ele envia a meta para o aluno. O aluno faz a meta e retorna para o professor qual foi a produção dele dessa semana. Então, na produção da semana, o professor reanalisa o que foi feito e manda a
segunda meta para o aluno manda para o professor de volta, depois o professor analisa e manda para o aluno. Então, por isso que ele é individualizado e semanal, tá certo? Então, a avaliação, o professor semanalmente vai avaliando o desempenho do aluno em cada matéria e vai direcionando os estudos dele de forma a poder reforçar o que ele tem de dificuldade e continuar com... E também reforçar o que ele tem de facilidade, né? O site está aqui no link da descrição. Primeiro link aí vocês vão ver o site do método 4.2, então acessem lá que vocês vão poder conhecer o método e ter noção de como que funciona e conhecer o time. E se vocês quiserem, vocês também podem baixar planilhas gratuitas já. Essa planilha aqui com a divisão das matérias. Já dividido em bloco A, em bloco B, quais são matérias que a gente indicaria para você começar, dependendo do concurso que você for fazer. Tá? Então dá uma acessada lá no site. Quem ficou interessado em conhecer o método 4.2, pode clicar lá que tem o link para o WhatsApp também, para quem quiser conversar com a equipe do método 4.2, tá? Quem tiver dúvida aí, deixa também, pode falar lá com a gente, que a gente vai responder para vocês. Vou terminar hoje com essa frase que resume bem o que é a preparação para o mundo do concurso. Então, a montanha é grande. A montanha aí, que é a montanha que a dificuldade de fazer a prova é uma montanha enorme, é um Monte Everest. Mas se você todo dia está transportando o seu conhecimento, está adquirindo conhecimento, todo dia você pega ali meia hora, 1 hora, 3 horas, 6 horas que seja, mas se você está sempre pegando, a constância e a disciplina faz você chegar em lugares que você não imagina. Não só, eu estou falando de falar aqui mais de concurso, né? Mas assim, sempre que você tem um objetivo de vida, sempre tem alguma coisa que você quer alcançar, sempre tem um objetivo, um sonho que você quer alcançar, você tem que se mover em direção a esse sonho. Então, quanto mais difícil esse sonho, mais você tem que trabalhar em cima dele. Então, você quer sua vaga, você tem que transportar o seu punhado de terra todos os dias. Por quê? A cada dia o seu conhecimento vai aumentando, aumentando, de forma que vai chegar um momento que não vai ter como, você vai conseguir entrar, tá bom? Essa seria a montanha. Então essa frase aí é a frase que resume bem o que é o método, né? É transportar um punhado de terra todo dia até que você consiga fazer a sua montanha, você conquiste a sua aprovação. Então, pessoal, muito obrigado para quem ficou até aqui. O vídeo ficou um pouquinho maior do que eu imaginava, mas tudo bem. Quem quiser conhecer lá o método 4.2, então o link na descrição. Grande abraço e até mais. Fui!